Vamos para mais uma lista de livros lidos por mim e pela Isadora, dessa vez vencendo o mês de setembro, o último mês, um mês que foi extremamente acelerado e conturbado para nós dois. A gente teve que ler bastante coisa, né? Contrariando aí uma coisa que eu sempre falo aqui, de que a gente lê devagar, lê pouco, etc. No mês passado a gente teve que ler uma carga assim, né? A gente teve uma carga de leitura assustadora, a gente teve que ler vários textos, vários livros, mas sobretudo artigos, né, e textos teóricos, capítulos de alguns livros, por conta lá dos cursos do doutorado, meu e da Isadora. Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos fazer mais uma vez essa passagem a limpo pelos livros que nós dois lemos, começando dessa vez pela lista de livros da Isadora, já que nesse mês de setembro ela leu mais livros literários do que eu, e a literatura nesse canal é privilegiada, né? Tem um lugar especial. Então vamos começar com a lista de livros da Isadora. Mas antes de começar, só para não perder o hábito, eu peço para que, se você não é inscrito no canal do Duras Letras ainda, se inscreva aí, clica no sininho para receber as notificações e saber tudo de novidade que chega por aqui pelo canal. E se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar aquele like. Se não gostar, não esquece de escrever aí nos comentários por que não gostou. Mas se gostar, escreve comentário também, porque na verdade eu e a Isadora, a gente faz esses vídeos para ler o comentário de vocês. Então, o que vocês tiverem para comentar, comentem aí embaixo que a gente vai ter muito prazer em ler e em responder, beleza? Vamos ao vídeo. Bom, nesse mês de setembro, a Isadora começou com uma releitura, ou melhor, eu digo começou, mas eu quem estou começando aqui, foi o último livro que ela leu no mês de setembro, que foi esse aqui, O Acontecimento, da Annie Ernaux, livro que inclusive a Isadora leu e já fez uma resenha que saiu como vídeo aqui no Duras Letras. Livro extremamente polêmico, né? Porque basicamente o que essa autora, Annie Ernaux, faz é contar de uma perspectiva autobiográfica, ou seja, ela está relembrando uma experiência pela qual ela passou, o caso de aborto que ela experienciou, né? O caso de aborto vivido por ela. Então ela teve uma gravidez num momento da vida dela em que ela não desejava ter a criança e que estava com vários problemas envolvendo faculdade, trabalho, etc., família, e aí ela decide, opta pelo aborto e passa por uma série de dificuldades lá na França, é claro, num momento em que o aborto não era legal no país. Então, o primeiro livro lido pela Isadora foi esse aqui, O Acontecimento, da editora Fósforo, um livro realmente muito instigante, muito incômodo, né? A gente lê esse livro e, pelo fato de ser uma autobiografia, a gente fica extremamente incomodado e fica muito angustiado pelo tanto que ela sofre durante essa jornada dela. Então, esse foi o primeiro livro que ela leu. Passando para o próximo, a gente continua nessa perspectiva de uma autobiografia. Isso porque tanto a disciplina que a Isadora está fazendo lá na faculdade, quanto o minicurso que ela está oferecendo no apoio pedagógico, tem a ver com biografia, escrita de si, etc. Então passa muito por esse discurso do escrever-se sobre si mesmo. E por isso mesmo, os livros que ela leu nesse mês foram todos nessa linha, ou melhor, seguem um pouco essa direção. Não que todos tenham sido, mas a maioria deles. E o segundo que eu queria mostrar aqui é justamente esse aqui, Roland Barthes por Roland Barthes, um livro extremamente desafiador. Eu não sei se vocês conhecem esse pensador, pesquisador das áreas de letras, que foi o Roland Barthes. Roland Barthes que, assim, no campo das letras é até uma figura mitológica, porque ele de alguma forma zerou o mundo das letras, já que ele participou de basicamente todas as correntes literárias da época dele. Foi estruturalista, foi pós-estruturalista, desconstrução, tudo que aparecia de novidade, de tendência, ele basicamente entrava, criava alguma coisa, conseguia ser muito bom naquilo, mas imediatamente depois abandonava, seguia outra perspectiva. Então, Roland Barthes por Roland Barthes, como o próprio nome sugere, é a autobiografia, né? Não sei se a gente pode chamar disso, escrita por esse pensador aqui. É um livro muito estranho e muito curioso, porque o Roland Barthes vai ter vários excertos aqui, comentando vários temas, né? Não sei se dá para ver aí pelo vídeo. É um livro ilustrado, isso é legal também, né? Ver as imagens aqui do próprio Barthes e algumas outras coisas. Mas não sei se deu para ver, mas é um livro em que o Barthes começa a dialogar em terceira pessoa consigo. Então ele de repente começa a falar ele para falar do próprio Barthes, né? Então é o Roland Barthes falando ele, falando sobre si. Enfim, esse tipo de coisa cria alguns ruídos, algumas instâncias curiosas, porque o Barthes acaba sendo narrador e personagem de si mesmo, e isso cria uma confusão na cabeça da gente. De qualquer forma, é considerado aí uma escrita de si, ou uma autobiografia, ou uma biografia de si, não sei qual que é o nome mais adequado para isso, mas acaba entrando nessa perspectiva que eu falei agora há pouco, das autobiografias e das escritas de si mesmo, né, sob o ponto de vista de um eu pessoal.
Por último, esse último livro lido pela Isadora no mês de setembro, também nessa perspectiva das escritas de si na literatura, foi esse aqui, Uma Máquina, como disse um colega nosso, um colega que está inclusive em Paris, o Otávio Moraes, um beijo para ele, se ele assistir esse vídeo, espero que assista e veja esse beijo, receba esse beijo com muito carinho. Mas a última expressão do próprio Otávio para a Isadora é uma máquina de desconstruir ou de destruir nazistas, que é esse livro aqui, É Isto um Homem. Ouvindo a Isadora falar sobre esse livro, É Isto um Homem, do Primo Levi, ou Primo Levi, né? Não sei como é que vocês querem pronunciar, é uma coisa assim, é aquilo, esse livro devia ser leitura obrigatória de todo ensino médio, talvez ensino fundamental. Porque o que o Primo Levi faz nesse livro é narrar a sua experiência dentro do campo de concentração de Auschwitz, que acabou sendo o mais famoso, o campo de concentração nazista mais conhecido, onde várias centenas, milhares de pessoas foram cativas, foram torturadas e foram assassinadas. E o Primo Levi, nessa narrativa aqui, ele vai fazer um pouco da descrição do cotidiano dentro de Auschwitz. Ele vai narrar um pouco o que foi o processo de desumanização pelo qual ele passou e os seus familiares e os seus conhecidos também, né? Lembrando que o Primo Levi, né, acho que isso é um detalhe muito importante, ele é um judeu, foi um judeu muito combativo e resistente, mesmo durante o período que antecede ali a perseguição aos judeus, ele já era muito combativo, acabou sendo pego pelo regime nazista e torturado e preso em Auschwitz, né? E narrar essa experiência, a dificuldade de narrar essa experiência é enorme, é gigantesca, né? Eu imagino o que deve ser escrever sobre esse tipo de experimentação, né? Sobre esse tipo de vida e de vivência, ou de uma experiência tão traumática. De qualquer modo, o que chama muita atenção num livro como É Isto um Homem é a qualidade, vamos dizer assim, nem sei se eu posso usar essa palavra, mas qualidade literária, né? É um livro em que o Primo Levi, apesar de estar fazendo um relato ou um testemunho, que é o nome mais adequado, ele não perde de vista essa a qualidade, a capacidade literária dele, né? Existe aí uma competência para estabelecer relações, para criar imagens que dão mais concretude justamente para as pessoas que não passaram e não viram essa experiência com os próprios olhos e com a própria pele. Então, fica aí como o livro, o terceiro livro lido pela Isadora, inclusive como uma recomendação. Isso aqui é leitura obrigatória, viu? Você está vendo esse vídeo, você tem que ler essa porcaria desse livro aqui. Esse livro não tem jeito de fugir dessa estante, ele tem que estar aí. E é muito bom que você leia. Por fim, vamos ao último livro lido pela Isadora, que foi um livro de filosofia, não foi um livro de literatura, no sentido estrito do termo, que foi, né, eu vou pegar aqui a edição dos Pensadores, Aristóteles II, mas é claro que ela não leu esse volume todo. O que ela leu foi a Ética Nicômano, né, que é um dos ensaios filosóficos escritos pelo Aristóteles, em que ele justamente vai dissertar sobre a ética. O que ele fala nesse livro, eu não sei, eu na verdade nunca li a Ética Nicômano, sei muito vagamente por onde passam as ideias do próprio Aristóteles ali. De qualquer forma, esse ensaio, a Ética Nicômano, ela está entre os ensaios mais importantes, sobretudo da filosofia política. Então, se você tem interesse em filosofia política, fica aí o Aristóteles e a sua Ética Nicômano como recomendação. Qualquer dia desses eu vou pedir para a Isadora, ela mesma, fazer, né, a Isadora Ipsa, fazer um vídeo sobre a Ética Nicômano e sobre abordagens filosóficas na ética, né, porque essa é uma das matérias que ela está fazendo no curso de filosofia. Aos que não sabem, ela está cursando a graduação em filosofia nesse momento e fazendo justamente a disciplina de ética. E lá, né, filosofia política e ética, ela acaba entrando em contato com esses textos desse teor, né? Então, fiquem esperando aí o vídeo da Isadora sobre isso. Com isso, a gente encerra a lista de leituras da Isadora e passa para a minha lista de leitura. E eu deixei o Aristóteles no último lugar, não foi à toa. É porque justamente nesse mês de setembro eu acabei conseguindo ler apenas livros de filosofia. Curiosamente, né, eu que não estou ligado à faculdade de filosofia como a Isadora, eu que estou justamente no campo das letras, né, da literatura, na pós-graduação em literatura, tive que ler textos filosóficos. E os textos que eu li, né, os livros que eu li na integralidade foram justamente textos filosóficos de ninguém mais, ninguém menos que Platão. O primeiro deles, eu queria mostrar, é um livro só da República, né? Eu já li outros em outro momento da minha vida, mas nesse momento agora, por conta da disciplina do doutorado, eu tive que voltar no livro 10 da República de Platão. Para quem não sabe, o livro 10 da República de Platão é muito famoso, né? Porque é justamente o momento em que o Platão vai expulsar os poetas da República Ideal. No livro da República, né, nesse livraço aqui e tal, que são muitas e muitas páginas de diálogo, sobretudo entre Sócrates e Glauco, né, são os dois personagens principais,
o que vai acontecer é que Platão está idealizando a cidade ideal ou a república ideal. Como que seria uma cidade, mas uma cidade perfeita? Essa cidade perfeita seria governada pelos filósofos e seria uma cidade onde, segundo o livro 10, não haveriam poetas. E por que o Platão tem essa impressão? Porque os poetas mentem, né? Fazendo uma síntese muito grosseira do pensamento platônico, os poetas contam mentiras, eles são os mais distantes da verdade. Né? Primeiro estariam ali os filósofos, que estão mais próximos da verdade, concebem o mundo das ideias, trabalham com o mundo das formas. Depois viriam ali os carpinteiros, os produtores, os artesãos, que conseguem criar uma espécie de imitação disso que seria a forma e as ideias. E por fim os poetas, que imitam a imitação. Então, 3 vezes distante do mundo da verdade. É claro que depois que Platão escreveu isso, muita gente bateu nele, né? O próprio Aristóteles, que foi um dos seus discípulos, refutou essas hipóteses lá na poética dele, reconstruiu essa paisagem de uma forma muito mais coerente, vamos dizer assim, e convincente também. Mas é muito importante voltar ao Platão e ler isso aqui, é maravilhoso. Esses diálogos são incríveis, gente. Mas passando para o segundo livro de uma vez, esse não foi o único Platão que eu li, eu também li outros 2 Platão, e o segundo foi esse aqui. O Fedro, né? O Fedro de Platão. Fedro, que também é um diálogo entre Sócrates e Fedro, que é essa personagem com quem o Sócrates vai dialogar. E esse livro ele é famoso pela dissertação sobre o amor. É o tratado do Platão, basicamente, sobre o erotismo, sobre essa divindade Eros, e onde ele vai falar algumas coisas muito importantes sobre, por exemplo, as qualidades da alma, né? De onde vêm as almas, e toda uma teoria da encarnação segundo a doutrina platônica. É um livro, assim, belíssimo, foi extremamente desafiador, porque eu peguei essa edição da Penguin Companhia, né? Essa edição pretinha aqui e tal, que é bem longa e bem feita, eu adoro essas edições da Penguin, sobretudo por elas serem muito simplificadas, eu digo, no papel e tudo mais, sem que isso, né, perca a qualidade e a forma de leitura. Mas eu achei a tradução muito difícil. A tradução foi feita, inclusive, por uma professora da UFMG, da Maria Cecília Gomes dos Reis, mas eu achei a tradução difícil mesmo. Né? Eu tive que o tempo todo parar, reler com mais calma, ler alguns trechos em voz alta, pensar sobre eles. Enfim, foi uma leitura que agarrou um pouco. E ela agarrou muito, sobretudo quando eu comparo com o outro livro de Platão que eu li, que foi sobre a mentira, né? O Hípias Menor, que é um dos diálogos que está aqui. Mas o diálogo mais importante que eu li desse livro não foi o sobre a mentira e os tratados de Platão e das conversas de Sócrates e Hípias Menor, mas Sócrates com Ion, né? Ou o discurso sobre a inspiração poética, né? Sobre a inspiração poética ou Ion. E esse livro, assim, isso é maravilhoso, gente. Esse aqui merece até um comentário um pouco mais alongado, mas enfim, estou pensando até em fazer um vídeo sobre ele. Depois vocês digam o que vocês acham, se vocês querem ver um vídeo sobre isso, mas esse merece um comentário um pouquinho mais objetivo. Bom, começando pela edição, essa é uma edição da LPM Pocket, que está naquela série Coleção 96 páginas, em que eles escolhem justamente textos bem curtinhos, assim, para colocar na forma de livro. E a tradução, as notas, etc., são feitas pelo André Malta. E o que acontece nesse livro é que ele está numa linguagem, se comparado ao Fedro, sobretudo, muito simplificado. Então você entende o texto com muito mais facilidade. Você entra no discurso com mais facilidade. Isso, por um lado, é perigoso, mas por outro é muito bom. Né? Tem vantagens e desvantagens sempre. Uma tradução mais hermética, né, como a Maria dos Reis fez, ela é problemática no sentido justamente de travar um pouco a nossa leitura, uma dificuldade maior para ler. Porém, o rigor de tradução dela é bem maior, bem superior ao do André Malta. Né? Existe uma preocupação muito grande com a escolha do termo correto. Desculpa. Com a escolha do termo correto, com a própria estruturação das sentenças, né? A forma, a ordem das palavras na sentença, coisas que não são possíveis de traduzir. Ela simplesmente deixa a expressão em grego lá mesmo, porque é uma ideia filosófica, de difícil tradução. Ela prefere preservar as formas no grego e arriscar a tradução em nota de rodapé. Enfim, tudo isso deixa a leitura mais difícil, claro, mas mostram aí um rigor maior com relação à tradução. Mas aqui, né, a vantagem dessa tradução mais
vamos dizer assim, menos rigorosa ou mais relaxada, é justamente porque você consegue ler com facilidade. E como é um texto em que muitas ideias estão sendo colocadas, você consegue absorver de forma mais panorâmica. Diferente do Fedro, que você vai pegando quase que coisinha por coisinha, tijolinho por tijolinho, e construindo com muita paciência, né? Nessa tradução aqui do André Malta, a gente consegue ver a casa meio que à distância, pronta. A gente não vê muito bem as rachaduras e os detalhes ali, mas consegue ver de forma distanciada uma casa mais inteira, né? O argumento platônico de uma forma maior, né? Mais abrangente e grande. Mas enfim, o que eu queria falar sobre o Ion e o discurso da inspiração é que, de alguma forma, esse texto respondeu uma pergunta que eu tenho assim, há muito tempo sobre literatura, que é sobre por que da gente voltar em determinados textos, né? Por que são sempre alguns textos ou alguma coisa nos textos que chama a nossa atenção e convida a nossa leitura. O Ion do Platão ele tem toda uma teoria sobre a inspiração poética e as discussões ali entre Sócrates e Ion, o Sócrates ironizando e ridicularizando o Ion o tempo todo, mas ele responde em alguma medida a essa pergunta, porque vai ter toda uma teoria sobre o ímã, né, e a capacidade da inspiração e da poesia como ímã, que leva um pouco nessa direção. Por que a gente volta nos mesmos textos? Por que a gente gosta de ler os mesmos textos? Porque tem alguma coisa neles que fala conosco. Tem alguma coisa que dança no texto e nos convida a dançar com ele, né? E essa seria a justificativa. Mas eu paro a exposição por aqui, né? Porque eu acho realmente que isso merece uma discussão um pouco mais longa e um pouco mais demorada e cuidadosa. Eu teria que ler o texto, inclusive em outras traduções, para pensar um pouco melhor sobre isso. Então, para a exposição por aqui. Enfim, esses foram os livros lidos, né, o saldo de setembro, esse saldo um pouco relativamente longo de setembro. E é claro que eu li também outras coisas, eu li uns textos muito interessantes, inclusive teóricos. Li um capítulo de um livro que chama Saturno e a Melancolia, Melancholy, sei lá como é que é a pronúncia em inglês, mas Saturno e a Melancolia, de dois historiadores da arte e um historiador da filosofia. Eu esqueci o nome deles, mas um deles é Pavlovsky, enfim. Mas excelente, assim, é um texto chatérrimo de ler, é difícil, a leitura é difícil, porque as referências dos autores são obscuras para nós, né? Ele está falando sobre literatura medieval e literatura do período do Renascimento, acaba sendo muito obscuro, a gente não conhece essas referências tão bem, o que deixa o texto um pouco cansativo. Mas assim, as ideias ali, a tentativa deles, o exercício de descrever a melancolia é excelente. Se você tem interesse em melancolia, em pesquisar melancolia, esse livro é um acerto, Saturno e a Melancolia, incrível. O segundo artigo ou texto que eu li, e que foi assim, maravilhoso de conhecer, foi um texto que chama Death on Quotation Marks, né? Death in Quotation Marks, morte entre aspas, a morte entre aspas, que é a tese de doutorado de uma pesquisadora que chama Svetlana Boym, falecida muito cedo, mas ainda assim com uma produção bibliográfica, uma produção acadêmica interessantíssima, extremamente instigante. E nesse ensaio, nesse texto em especial, ela vai falar sobre a self-fashioning, ou a automodelagem dos escritores. Os escritores, quando escrevem, criam para si, ou criam para os outros e para si, uma imagem de si mesmo. Eles se automodelam, eles criam uma espécie de duplo de si. É incrível, gente. O livro é realmente um texto muito instigante. Para além disso, eu li bastante poesia, mas nenhuma obra completa, né? Nenhum livro inteiro de poemas, como eu fiz com o Viagem da Cecília Meirelles, o último livro de poesia que eu li e que apareceu no vídeo passado. Mas ainda assim li muita coisa ligada ao Vinícius de Moraes e a Cecília Meirelles, que são dois dos autores que a gente está discutindo justamente na disciplina do doutorado. Ainda não peguei o Roberto Piva, que é o terceiro dos autores, para ler, porque a minha edição da obra completa dele ainda não chegou. Enfim, esse foi o saldo do mês de setembro e eu vou encerrando o vídeo justamente com isso. Agradeço demais por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, dá aquele like. Se você não está inscrito, se inscreva. E se você tiver qualquer coisa a comentar, comenta aqui embaixo que eu vou adorar responder. Vou adorar ler e responder. Eu sou o Gabriel, vou ficando por aqui e até a próxima.